Estou organizando aqui as fichas para entrar no ar com você e todo o Brasil. Sejam bem-vindos à nossa 148ª edição do True Podcast. Mais uma vez juntos e hoje para tratarmos de algumas situações que estão incomodando o povo brasileiro, né? É como uma pedra no sapato. Você está caminhando, de repente cai uma pedra no seu calçado e que fica ali, impedindo você de caminhar, machucando seu pé, fazendo você pisar torto e não ter firmeza para seguir adiante. E essa pedra que está hoje no pé do brasileiro, eu tenho dado o nome de injustiça. São muitas as injustiças que as pessoas estão vivendo na sua vida. E boa parte dessas injustiças, elas são frutos de ações e de erros de quem nós elegemos, nós demos a procuração para nos representar como chefe do executivo, como deputado no Parlamento brasileiro, né, no Congresso Nacional, junto com o Senado, porque as pessoas que lá estão, todas elas, chegaram pela força do voto. Então, e quando eu falo que nós, muitas vezes, somos vítimas de injustiças provocadas por esses poderes, eu não estou falando de um fato do presente. Eu estou falando de algo que, historicamente, se nós, desde a redemocratização, pegarmos votações, problemas, situações que aconteceram no Brasil e que foram nocivas ao povo brasileiro, que elegeu, que deu a esse representante a procuração para ali lutar por si, trabalhar por si, nós podemos enumerar vários casos. Dentre um deles, só puxando a memória de alguns viveram isso, o Plano Collor, né? O Plano Collor foi um desastre. Foi algo que provocou uma das maiores injustiças desde a redemocratização ao povo brasileiro, porque eles dormiram com o seu dinheiro na conta e amanheceram sem nada, sem R$1. Foram saqueados. Então, nós queremos hoje no True Podcast, já que estamos na semana dessa campanha de Israel, que trata de justiça, que fala sobre justiça, né? Nós queremos debater um pouco das injustiças que estão no dia a dia da vida dos brasileiros. Injustiças essas que nós não podemos nos calar, que nós temos que usar a nossa voz, colocar o nosso posicionamento para que o poder público e todos aqueles que nos representam possam tomar as devidas ações, as ações necessárias para que a gente tenha, no mínimo, um pouco mais de dignidade, de qualidade de vida. Então, nós temos diversas injustiças. Fila nos hospitais é uma coisa injusta, né? Esse número de cirurgias que as pessoas estão aí, gente que estava aguardando um tratamento, uma cirurgia e que morreu, que quando a família de repente recebe a ligação de um órgão dizendo, olha, saiu a cirurgia. Como eu já atendi casos assim diversas vezes em diversos estados do Brasil onde passei, da pessoa ser noticiada de que a cirurgia saiu e o familiar dela, o parente dela, o marido, o pai, o filho, o irmão, já faleceram há 2 meses, 3 meses anteriores. Casos nos transportes públicos. Hoje mesmo, aqui em São Paulo, a gente está vendo uma onda de vandalismo. As pessoas não pensam, né? Infelizmente, a crítica tem que ser
direta, construtiva. A maioria das pessoas não pensam, por algum motivo, estão depredando os ônibus aqui em São Paulo, tirando de circulação mais de 50 ônibus, por algum motivo. Aí dizem que é o crime organizado, outros dizem que são as pessoas que moravam nas cracolândias, nas ruas, e que depois da revitalização, desse processo de revitalização do centro, elas então estão incomodadas, estão sem local para ficar, enfim. Tem gente dizendo que isso é besteira, que isso é o pessoal do PT, tem gente falando de diversas coisas, mas que tem alguma coisa que incomoda e que vem incomodando não só a um pequeno grupo, mas uma grande fração das pessoas em São Paulo, é a qualidade dos transportes públicos, né? Transportes públicos lotados, gente que acorda cedo 4 da manhã porque pega no serviço às 8 e é sempre aquela rotina diária de estresse, mulheres que são vítimas de violência, de abuso, enfim, essa injustiça. Injustiça também com as crianças, né? O olhar faminto de tantas crianças que dependem de um sustento e acabam vivendo o abandono. Então, é triste a gente falar, mas é fato. E, enquanto isso, nós estamos vendo aí um governo em pé de guerra com o Congresso, numa disputa entre IOF, que a gente também vai debater aqui hoje, falar sobre isso. Eu vou ter a participação do líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, o deputado federal Gilberto Abramo, que vai falar sobre essa questão do IOF, essa queda que está entre dos poderes em Brasília, né? Entre o Executivo e o Congresso Nacional. Aprova, não aprova, aí o Congresso não aprova, derruba-se o veto, o presidente insiste com o veto, daqui a pouco vem e ajuiza a questão do IOF e está uma salada de confusão, mas nós vamos tratar disso e, de uma certa forma, mostrar esse lado, que é possível a gente encontrar um caminho de justiça. Eu quero apresentar meus convidados que estão aqui comigo. Primeiro eu vou começar com as mulheres. Minha querida companheira, bem-vinda. Boa noite aos nossos convidados. Deputado Gilmaci Santos, obrigado por ter vindo. Deputado Gilmaci Santos, que é também o nosso líder do governo, né? Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bem-vindo. Obrigado, Bispo. Boa noite. Bispo, tem algumas coisas para te perguntar aqui, tá? Não adianta fugir, não. Eu quero saber algumas coisas do governo, do Tarcísio, o povo do Brasil quer saber. Você vai ter que contar aqui algumas coisas que você pode falar. Combinado. Boa noite, Bispo. Boa noite, dona Michele. Boa noite, deputada Rogéria. Tem muita gente querendo saber se Tarcísio vem ou não vem. Você vai ver daqui a pouco como é que o povo vai te apertar. Aí serão injustos comigo. Não sei. Que seja. Tem que querer justiça. Quer saber. O povo quer saber. Vamos lá. Se a gente puder falar, responder, estamos aqui à disposição nessa noite. A deputada Rogéria, que veio da Bahia, obrigado por ter vindo de tão longe. Rogéria, que já está aí fazendo um trabalho muito especial, importante com as mulheres, representa bem a bancada do Republicanos em Brasília, nessa pauta tão importante que é a representatividade da mulher na política. Então, quero te parabenizar, te receber aqui no podcast, é importantíssimo para dar voz, porque tem muita injustiça também acontecendo e as mulheres, na grande maioria, são vítimas, né? Sem dúvida, Bispo. Boa noite, dona Michele, boa noite, deputada. É um prazer enorme estar aqui no TRU e vamos seguindo. O nosso líder também já está aí em vídeo, o líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, deputado Gilberto Abramo também, que está aí já com a gente em vídeo. Já estou aqui, boa noite, Bispo Alessandro. Esse é o deputado mais bonito que a gente tem no Republicano, sabia? São os bons olhos. Nós vamos te apertar também, líder. A gente quer saber essa confusão, esse tem que ser apertado bastante, bicho. Não adianta querer fugir, não. Não pode fugir. Aqui nós vamos apertar. Quer saber essa queda de braço aí, como é que tá essa confusão toda? Tá pronto para falar? Podemos sim conversar. Então tá bom, vamos debater aqui. Seja bem-vindo. O deputado Gilberto Abramo, que é deputado federal eleito
no meu estado, minha linda Minas Gerais, e que também me orgulha muito, eu me sinto muito bem representado pelo trabalho, pela entrega, pelos mandatos e pelo serviço que ele tem feito para os republicanos, pelos republicanos e por todo o povo da instituição da fé do estado de Minas Gerais, e hoje digo mais, não só por Minas, que como líder está desempenhando um trabalho muito importante por todos os deputados do Brasil. Bem-vindo, Bispo Gilberto, obrigado por ter cedido espaço nessa agenda louca aí. Não, eu que agradeço, Bispo Alessandro, e até tendo a oportunidade de esclarecer aí alguns pontos, né? Algumas versões, porque tem algumas narrativas que normalmente elas são distorcidas, né? E o esclarecimento nesse momento ele é fundamental. E a gente vai falar também sobre a questão do IOF, tá? Só me lembra de falar sobre isso. O povo brasileiro quer saber como é que está isso aí na Vera. Não falarei sim, nos mínimos detalhes. Então tá ligado. Bom, eu quero começar mostrando uma matéria que fala sobre as injustiças, e hoje também vamos falar dos 48 anos que a Universal comemora amanhã, né? Esse dia tão importante, onde 18h48 estaremos em todos os templos da Universal, inclusive aqui no Templo de Salomão, realizando um clamor maravilhoso. É um dia especial, o dia de amanhã, e eu vou falar mais também sobre isso. Mas agora vamos à matéria e eu volto já. A única carne que vocês comem na semana é dos ossinhos? É. Tá sendo dos ossinhos. As imagens do homem morto em uma cadeira da UPA na Cidade de Deus viralizaram na internet no fim de semana. Em outro vídeo, o corpo dele é levado em uma maca. O garçom José Augusto Mota da Silva, de 32 anos, chegou na noite de sexta-feira à unidade de pronto atendimento na zona oeste do Rio. Ele teve uma parada cardiorrespiratória enquanto esperava ser atendido. Os funcionários de plantão não teriam percebido a gravidade do caso. Eu não vou ter mais ele de volta. Não vai ter nada que traga a vida dele de volta. Como que estão sendo esses dias para vocês? Desempregado é difícil, né, cara? Ainda mais 4 filhos pequenos. Eu não dou conta de fazer embarcando. O que aconteceu com o Dou conta de fazer barrão. Injustiça. Enquanto existem leis que garantem a saúde e a dignidade humana, a realidade se mostra muito diferente. Desemprego, falta de moradia digna, um salário mínimo que não paga nem o básico. E para piorar, o aumento de impostos. Dessa vez, é o IOF. Criou-se um discurso, né, que esse aumento do IOF é para taxar os ricos. Essa é a maior mentira que pode existir. Ok, rico faz câmbio, vai ser taxado sim, mas o maior impacto do aumento do IOF é para quem recebe até 3 salários mínimos, que são as pessoas mais endividadas, mais de 30% da população brasileira recebe até 3 salários mínimos, está endividada, e o IOF sobre todo o parcelamento, todo o crediário. O sujeito vai comprar uma motocicleta para trabalhar no iFood, ele vai ter que parcelar essa motocicleta, vai aumentar por causa do IOF. O sujeito vai comprar uma televisão ali em determinada rede de lojas, não vou fazer merchan aqui, vai aumentar o financiamento. Ou seja, entrou no cheque especial, vai custar mais caro. O IOF vai taxar quem faz câmbio? Vai. Mas a grande base da pirâmide, quem vai sofrer com o aumento do IOF é a população mais humilde. E como se não bastassem tantos casos de corrupção,
também tivemos idosos sendo roubados em um esquema de descontos irregulares envolvendo o INSS. Pessoas que passaram por injustiças sua vida toda e nem na velhice tem descanso. Isso é uma vergonha, né? Nós trabalhamos e aí eles vêm e metem a mão que nós ainda tem que pedir permissão para eles. Alguma coisa que a pessoa precisa. O certo era o INSS nos atender, não largar pro. Mas e quando as injustiças começam com pequenas atitudes dos cidadãos? As imagens mostram a aglomeração de pessoas após o tombamento. O caminhão transportava 25 toneladas de carne. Populares abriram o baú e começaram a saquear a carga. Tem como mudar o país? Ou estamos fadados a viver em um ciclo de injustiças e problemas sociais? Deixe sua opinião em nossos comentários e participe do True Podcast Injustiça. Bom, eu queria pedir para você, olha, tá vendo aqui esse númerozinho aqui? Aqui é para você se inscrever no canal e todas as vezes que entrarmos ao vivo, já você vai receber uma notificação no seu aparelho celular de que o True Podcast está no ar, de que temos uma matéria nova, de que temos um recorte, que tem algum conteúdo para que você possa assistir e aprender mais, estar bem informado, tá bom? Então, vem aqui agora, se você não se inscreveu, se inscreva. É gratuito. Esse canal é para você ser participativo. É um canal que tem como objetivo nós estarmos sempre conectados com a verdade. E hoje nós levantamos a nossa enquete lá no nosso Telegram com a seguinte pergunta: quando o Congresso briga com o governo, como está acontecendo agora, quem é que mais sofre? O povo? 87% das pessoas dizem que sim, até agora. A democracia? 7% das pessoas dizem que sim. A economia? 6% das pessoas dizem que sim. Então, eu peço a você que, se você não concorda com esses números, se você não deu a sua opinião, vá agora no nosso canal, lá no Telegram, os Guardiões do Corpo de Cristo, né? O Cristão Consciente, Cidadão Inteligente. Acesse esse nosso grupo, essa nossa rede de família de cristãos conscientes e vote na nossa enquete e deixe registrada também a sua opinião. Eu quero já até, inclusive, ler algumas aqui, vou pedir para a Michele registrar algumas opiniões, como da Andréia Fonseca, Michele. A Andréia diz assim: boa noite. Porque sempre os políticos têm que levar a culpa. Mas quantas são as pessoas que são injustas com o seu patrão, funcionário, até mesmo com seu cônjuge e filhos? A injustiça não está só na política, está em todas as áreas da vida. Temos sim que fazer o nosso papel e ser justo nas pequenas coisas e nas grandes também. Um grande abraço para a minha amiga vereadora de São Luís do Maranhão, a Rosana da Saúde, a mulher que faz a diferença no nosso estado. O Vanábio diz, sem dúvidas, a economia que sofre. O Vavar só diz aqui HM, não sei o que é isso. A Sônia Regina diz, sim, o povo sofre pois os recursos ficam escassos. A economia dispara e a democracia é abalada. Uma situação trazem outras situações, sem dúvidas. A Juliana Vidal já diz, a economia também é prejudicada. Vai passando, vamos lá. José de Arimateia diz, o povo com certeza, até porque eles deveriam estar unidos, elaborando e aprovando projetos que tragam qualidade de vida e bem-estar a todos do povo brasileiro. É o José de Arimateia de Açailândia, Maranhão. O Rodrigo Miranda diz, na briga entre Congresso e governo, eu torço pela briga. Pois quando os dois estão unidos é só para roubar. Boa observação do Rodrigo. Bom, vamos ver qual a opinião do pessoal lá de Santa Catarina no Povo Fala. Vamos ver.
Nós estamos aqui nas ruas de Florianópolis para saber a opinião das pessoas sobre o relacionamento do governo e do Congresso. Quando o Congresso briga com o governo, quem é que mais sofre? O povo, a democracia ou a economia? Na real, quando acontece isso aí, o governo briga com o Congresso, quem banca tudo é a população, inclusive a compra, né? Depois, para poder fazer as amizades deles novamente. Aquele toma lá e dá cá, funciona de montão aí, né? E o povo que está pagando tudo, né? Vamos ver agora o rombo do NPS também, né? O povo que vai pagar. Acho que é o povo que enfrenta a instabilidade da paralisação das políticas públicas, da economia. Olha, na minha percepção, é sempre o povo. O povo vai sempre sofrer. Porque se a gente tem pessoas lá na frente, líderes, que não conseguem se entender, uma é direita, outra é esquerda, oposição, e não tem uma conversa ali entre quem está liderando a gente, quem está organizando o Brasil, quem vai sofrer é a gente. Consequentemente, a economia vai ser atingida, né? A democracia, eu acredito que a democracia não. Mas a gente, o povo que está aqui na vida real, de verdade, vai ser sempre atingido pelas divergências que tem lá em cima. Eu acho que quem mais sofre é quem está diretamente ligado e quem está na ponta, que é propriamente dito o povo. Muito por conta das paralisações de políticas públicas, por conta da instabilidade econômica e das diversas outras coisas que acabam atingindo diretamente o povo. Eu acredito que, mais uma vez, quem mais perde é o povo, porque deixam de ser votadas leis importantes para o seu dia a dia e também pautas importantes para a população são colocadas de lado por causa dessa briga entre governo e Congresso. Eu acredito que é o povo, porque a população é quem mais sente os efeitos práticos da instabilidade política. Quando o Congresso briga com o governo, quem mais sofre é o povo, porque o povo é que está sempre sofrendo. Então não adianta a gente ter lá os deputados, senadores, como nós temos, e eles fazem tudo por trás. As leis são tudo favorecendo ao governo. Então quem sofre é o povo. O povo que está sempre pagando as taxas, pagando essa roubalheira aí do INSS. Então é o povo que está pagando. É o povo que sofre, né? Devido à falta de entendimento dele, é o povo que está na ponta, que sofre mais com esse desentendimento do outro. Estas são opiniões das pessoas aqui de Florianópolis. Voltamos aos estúdios do True Podcast. Segundo o pessoal do estado de Santa Catarina, realmente é o povo. Segundo a enquete do nosso Telegram, também realmente é o povo. Agora, falando sobre essa briga governo e Congresso, deputada federal Rogéria, que está com a gente aqui, como é que isso está desenrolando lá nos bastidores na Câmara dos Deputados? A senhora que circula, tramita com os demais pares da casa, os demais deputados federais, não só do Republicanos, mas de outros partidos. O que se vê, o que se ouve lá com respeito a essa disputa entre Congresso e o Executivo? Bispo, na verdade, quando a gente analisa a atuação dos poderes no Brasil, e aí a gente fala do Executivo, a gente fala do Legislativo e a gente ainda tem uma outra pecinha, que é o Judiciário, que tem sopesado e muito nessa relação e acaba que um invade a competência do outro, deixando de fazer o trabalho que realmente ele foi instituído por lei, porque todos os poderes, toda a competência de cada um dos poderes foi instituído por lei. Há uma legislação que regulamenta tudo isso. Essa relação entre o Executivo, entre o Legislativo, essa briga, e aí eu quero aqui abrir um parênteses em relação ao povo, que falou que quem mais sofre é o povo, a gente precisa também lembrar que o Legislativo é a representação do povo. Então, se o Legislativo está ali em conflito com o Executivo por algum motivo, tenha certeza que questões inerentes ao povo que precisam ser defendidas, que precisam ser resolvidas e que por muitas vezes não são. Às vezes as pessoas não têm ideia
de que essa briga é para o bem delas. É isso que a senhora quer dizer? É. Porque essa disputa está sendo acirrada por representantes que estão hoje lá na Câmara dos Deputados, eleitos pelo povo para brigar pelos seus interesses. Cada um que está hoje no Congresso, lá na Câmara de Deputados, nós somos eleitos pelo nosso povo. O povo da Bahia me elegeu. Eu vou dar um exemplo prático para o senhor. Há bem pouco tempo, houve um veto do governo federal acerca da pensão vitalícia para as famílias que têm os casos de microcefalia. Foi vetado na integralidade o projeto de lei. Isso é uma grandiosa injustiça. Sim. Há 10 anos, essas famílias lutam por todo o Brasil. O número de casos eram 5.500 crianças nascidas há 10 anos e hoje circundam entre 1.587 crianças vivas. E essas crianças vêm ao longo desse tempo inteiro, desses 10 anos, sem condição nenhuma de viver, sem assistência. Foi vetado integralmente pelo Executivo. Então, o que acontece? Lá, eu fui procurada por um grupo de mães de crianças com microcefalia, me pedindo para intervir junto à causa. Então, a gente abraçou a causa e a gente foi para cima. Não foi fácil, não. Mas ali havia uma consciência naquelas mães que elas tinham uma representação lá. Alguém que poderia gritar, que poderia partir para cima do governo federal, criar ali um consenso entre a Câmara de Deputados e fazer valer e derrubar o veto. Então, o povo precisa entender que os representantes legitimados pelo próprio povo é a Câmara de Deputados e o Senado. O Executivo, ele é eleito, também o é. Mas o papel do Congresso Nacional, primordial, inclusive, além de defender os direitos do povo que o coloca lá, é também fiscalizar o próprio Executivo. Então, a gente precisa ter isso muito resolvido na nossa cabeça para a gente poder entender. Isso é muito importante que você está falando, deputada Rogéria, porque nós vivemos hoje numa guerra de narrativas, né? Há uma narrativa muito forte do Executivo que ele não governa, que ele não consegue fazer as suas entregas, responsabilizando a Câmara dos Deputados e também o Senado, o Congresso Nacional. Então, em diversos tempos nesse ano, principalmente em 2025 para cá, eu vi diversas campanhas que o próprio partido do PT lançou, e mais recente agora, a mais factual, é a campanha chamada O Congresso é Inimigo do Povo. Isso subiu aí por diversos vídeos de inteligência artificial, com o objetivo de construir a narrativa de que o Congresso, que foi eleito democraticamente, que cada representante dos 513 deputados e dos 81 senadores, eles estão ali não defendendo os interesses do povo. A narrativa que o PT e o Executivo têm tentado construir na consciência do cidadão brasileiro é que nós temos um Congresso corrompido, que defende os interesses dos ricos, dos poderosos, das oligarquias do Brasil, e que não dão a mínima para seus eleitores. Se eu permitir, deputada, também, eu ouvindo ontem uma programação de uma certa emissora de rádio, e eles falavam que o PT contratou o marqueteiro do PT. Ele foi cobrado para que desse uma resposta, porque diante da queda de popularidade do Lula, que desse uma resposta. Então vai criar-se uma campanha do PT, e a campanha é exatamente assim: nós contra eles. Nós contra eles. Mas você não diz, marxismo puro, né? Mas guerra não de diz, classes. Não diz quem é nós contra eles. Então, o que eles estão falando? É o BBB. Quem são os nós? Quem são eles? Eles são os BBB. Banqueiros, bilionários e as bets. Então, quer dizer, eles vão trabalhar um marketing em cima, nós contra eles, usando essas 3B.
Os banqueiros, que são responsáveis pela desgraça do povo, as betes agora, que não deixam de ter razão, e os bilionários. Então, a campanha do PT é exatamente essa, nós contra eles. E talvez, deputado, também eles não estão entendendo esse questionário, esse quiz aí nosso, quem sofre mais em relação a essa briga, eu concordo que é o povo. A democracia, eu acredito que ela não sofra nada, porque a democracia é isso. Sim. A democracia, nesse caso, ela está se consolidando e se fortalecendo. Ela é o debate. Ela é o debate, as ideias também no contraditório, que a democracia ela cresce, que ela se fortalece. Então, eu vejo que a democracia, nesse caso, ela só está se fortalecendo. Mas o que está havendo aí, talvez essa inversão. Essa inversão e tentando jogar exatamente a população contra os seus representantes. Porque aí se fecha exatamente aquele círculo, essa coisa que eles querem fazer no Brasil, que é exatamente acabar com a sociedade e ter o poder somente para eles. Aí sim acabaria com a democracia. Mas a democracia agora ela está se consolidando, nesse caso, essa briga com o Congresso. Mas, deputado, por exemplo, quando a gente ouve o povo falar que eles são quem está sofrendo mais, eu entendo por um lado. Por exemplo, o que a deputada falou, eu entendo, mas na nossa política ela é uma tripartição. Tripartição de poderes. Tripartição. Que são 3 poderes que é um para fiscalizar o outro, é um para se completar. Os 3 têm que se completar, na verdade. Só que quando a gente olha isso na prática, o que a gente tem visto hoje não é bem isso. A gente vê um delegando poder para outro, um tentando roubar o poder do outro, um tentando passar por cima do outro, e o povo, talvez por falta de conhecimento, por ignorância, ou por, de repente, se deixar levar pela mídia, que normalmente tem um lado só, eles não sabem em quem confiar ou em quem acreditar. Por isso talvez seja importante, doutora Michele, bispo e deputada, as pessoas exatamente, porque se você for perguntar agora para a maioria das pessoas em quem ela votou para representá-la lá no Congresso ou numa Câmara Municipal ou numa Assembleia Legislativa, a maioria não sabe. Não lembra. Não lembra quem que ele votou. Então como é que ele vai cobrar o seu representante? Ele deu uma carta, ele deu uma procuração, me representa. Mas quem me representa? Aí deixa de acreditar naquele que, por exemplo, deixa de acreditar na deputada Rogéria, que está passando aqui a causa que ela defende, que é verdadeira, para acreditar na mídia que jogou um fato, uma fake news contra o Congresso, contra ela. Porque realmente talvez ela não lembra. Não, eu votei nela porque ela tinha proposta, eu acredito nela porque ela me representa de verdade. Talvez falte isso também. Não estou aqui jogando a culpa em cima do povo. Deixa eu puxar o líder do Republicanos para dentro dessa nossa pauta aqui agora, nesse bloco, para falar sobre isso, essa disputa, né, que a gente está comentando aqui. Deputado federal Gilberto Abramo, de Minas Gerais, e aqui eu cumprimento a todos os meus conterrâneos mineiros que estão acompanhando o podcast. Muito se fala dessa queda de braço entre judiciário, executivo e legislativo, como a Michele colocou, dentro dessa tripartição de poder. E que por conta dessa disputa de vaidades, né, de quem realmente tem mais poder, de quem realmente manda, a gente está vendo as pessoas, né, dentro dessa confusão toda, sendo ignoradas. Ou, como a deputada Rogéria disse, não, o ponto de vista dela eu achei maravilhoso, quando ela disse que exatamente esse conjunto de disputas faz parte da democracia, e se os deputados estão ali cumprindo o seu papel verdadeiro na Câmara dos Deputados, de fiscalizar o Poder Executivo, não deixar que ele erre e que ele tome decisões que vão prejudicar as pessoas. Porém, o problema que eu vejo é a guerra das narrativas, porque o PT lançou, como eu disse, essa campanha extraordinária, trazendo esse debate de que os deputados e que os senadores, o Congresso, é inimigo do povo. E sendo que, pela ótica da deputada Rogéria, pela minha ótica, e eu quero confirmar isso com o senhor, na verdade, o que está sendo feito é uma defesa real do direito do povo brasileiro. Inclusive dentro desse assunto do IOF, que tem dividido opiniões, né? As pessoas, por um lado, falam-se em taxar super ricos e que os pobres não seriam taxados. Fala-se
em anistia, vamos dizer assim, de impostos de imposto de renda para quem ganha menos de R$5.000, em troca de um número gigantesco de milhões de brasileiros que não pagarão, por uma fração pequena de alguns grandes empresários que pagarão. Mas no final das contas, a gente sabe quem realmente paga a conta. Eu queria saber do senhor como é que está isso aí, como é que o senhor vê essa disputa toda e essa questão também do IOF. Fica à vontade para participar aqui conosco. E qualquer dúvida que surgir aqui, a gente vai transparecer e falar com o senhor. Não, obrigado, Bispo Alessandro. Antes de entrar diretamente nesse assunto, só gostaria de deixar claro que, mediante a Constituição, os poderes eles são independentes, né? Mas eles são harmônicos. A grande questão que muitas vezes, e temos visto com muita naturalidade, o Supremo ele extrapolar os seus limites. Mas, por outro lado, esse Congresso ele tem tido uma grande parcela de culpa. Por quê? Porque quando se vota aqui uma matéria e a maioria aprova ou desaprova essa matéria, alguns partidos recorrem ao Supremo. E no que recorre ao Supremo, infelizmente, cabe o Supremo ele julgando, né, e muitas vezes tomando partido, né? Então o Congresso, infelizmente, ele tem sido o grande responsável. E nessa quebra de braço foi justamente o que aconteceu. Porque o sentimento da casa não é de hoje. Se nós puxarmos aqui a história, é de que nós não aceitávamos qualquer aumento de impostos. Isso estava bem claro. O sentimento era esse. Quando houve o decreto, nós fomos pegos de surpresa. Houve uma reação. Mas, como é comum do presidente Hugo Motta, nós procuramos o caminho para tentar resolver um problema. Porque, como bem disse, quem paga é a população. E ela acaba pagando, tá? Porque a economia é afetada, então há uma cadeia. Essa é a mais pura realidade. E o governo estava ciente, ele não foi pego em nenhum momento de surpresa, né, como alguns alegam, porque havíamos aprovado o requerimento de urgência e deixado claro que a qualquer momento poderia ser pautado. E como foi? E foi derrubado por 383 votos. Uhum. Então, o governo, não satisfeito, judicializou. Judicializou, quer dizer, o problema que era para ser resolvido na conversa, no diálogo, ele jogou a decisão para o Supremo. E aí nós estamos vivendo esse caos que os noticiários têm muito bem relatado. Dentro dessa questão do IOF, nós temos 3 pontos aí, porque nós temos o IOF, tá, do câmbio, que nesse caso, quem é afetado é as pessoas de melhor renda, pois são aquelas que viajam para o exterior, essas são afetadas, mas nós temos também, como foi bem dito pelo analista, o IOF do crédito. Esse IOF do crédito, ele atinge o microempreendedor, o microempresário, que automaticamente atinge também a população. Por quê? Porque no momento que a pessoa ela faz uso do crédito para parcelar uma geladeira, tá, que já é taxada, já paga, já tem uma porcentagem altíssima ali de impostos. Então, acrescentará mais o IOF. Então, na verdade, a população ela pagará um preço muito caro. Porque esse empreendedor, ele não ficará no prejuízo. Ele terá que repassar, tá, para o consumidor esse valor a mais que ele está pagando, que ele não tem condição de arcar. Então, automaticamente, a população ela sentirá. E teremos, que não vou entrar aqui em detalhes,
também o IOF sobre a Previdência, que causa impacto em ambos tanto na classe média alta como na classe mais baixa. Deixa eu perguntar para o senhor. O senhor acredita, então, que essa votação do IOF, pode ser que ela abalou o relacionamento do Congresso com o governo? Ou essa relação Congresso-governo já vinha abalada por outras questões, outros fatores? Não, de maneira alguma. O governo, como o Congresso, sempre procurou ter uma linha de diálogo. Tanto é que nós votamos em 2 anos, não vou detalhar aqui, mas matérias importantes para a sociedade. Tá? Como também nós rejeitamos vetos que entendemos que não deveriam ser vetados pelo governo porque prejudicava a sociedade. Então, sempre foi um relacionamento harmônico. Agora, o que não pode ainda que seja legítimo, tá? É legítimo, não estou aqui condenando, mas um decreto, tá? Instituindo regras, né, de aumento de impostos sem que a casa fosse consultada. Esse tem sido o grande questionamento e a insatisfação dos parlamentares, logicamente já atribuído a essa insatisfação de não querer aumento de impostos, porque a população já não aguenta mais. O senhor, como hoje líder da bancada do Republicanos, qual é o posicionamento, o deputado Gilberto Abramo, do Republicanos em relação ao tema da questão do IOF? Como é que o Republicanos pensa, a bancada pensa, e que decisão se espera ser tomada, se é que é possível tomar alguma decisão pós essa resposta da judicialização desse tema? Primeiramente, nós teremos que aguardar essa conversa que os presidentes, tanto da Câmara, do Senado, terão com o Executivo, logicamente presente, com os ministros, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre. E nessa conversa, tentando chegar num acordo, é óbvio que em algumas questões há um sentimento da casa, exemplo de bets, né? Jogos. Há muitos aqui que são favoráveis que você tem que taxar sim. Entendeu? As taxas devem ser altas. Até porque em países onde o jogo é legalizado, eles pagam uma taxa altíssima. Tá? Mas, fora isso, nós temos que entender o que o governo pretende e como que nós podemos resolver esse imbróglio. Tá? Mas, simplesmente, aumentar, sabendo que a população pagará um preço, isso não resolve. O governo que ele poderia discutir, tá, seria taxar o patrimônio. É uma saída. O patrimônio, em nenhum momento ele abordou esse assunto. Então, taxa a renda, taxa a herança, mas não o direito às pessoas de ter um crédito mais acessível e pagar menos impostos para poder ter os seus bens. Entendeu? Então, nós estamos aguardando esse momento, mas o nosso posicionamento, o posicionamento do Republicanos hoje é contrário ao aumento do IOF, ou qualquer outro aumento de impostos. Nós temos que encontrar uma saída. Tem que enxugar a máquina pública? Tem que enxugar. Tá? O Supremo tem que fazer a sua parte? Tem que fazer a sua parte. Todos têm que dar a sua parcela de contribuição. O que não pode é jogar para cima dos ombros da população os problemas que o governo ele carrega sobre si, que é uma máquina inchada. Só para se ter uma ideia, eu fiz um levantamento aqui, em 2024, o primeiro semestre, o governo arrecadou 1.298 bilhões. Essa foi a arrecadação em 6 meses. Em 6 meses. De janeiro a maio, não contabilizando junho e julho, tá? O governo já arrecadou 1.190 bilhões. Quer dizer, quando fecharmos o primeiro semestre, certamente estaremos arrecadando muito mais
do que o semestre passado. A grande questão é de que forma esse dinheiro está sendo aplicado. Então, o dinheiro tem. Cortes precisam ser feitos. Só uma questão, voltando ali na questão da relação entre os poderes, que são independentes e harmônicos, enfim. É um direito do presidente editar um decreto, ok? Como também é o direito do Congresso derrubar esse decreto através de um PDL também, acredito que funcione assim também. Aí quando alguém vai para o judiciário, quando entra o judiciário nesses três poderes aí, no meu entendimento, Bispo Alessandro, que o judiciário, ele, nesse caso, não poderia estar fazendo o que está feito, o que está fazendo. O judiciário ele tinha que responder o seguinte: alguém judicializou. O judiciário ia dizer, olha, pela Constituição, o Congresso não poderia derrubar esse decreto. Ou pela Constituição, o Congresso pode derrubar esse decreto. Porque o STF deve... A função maior dele é guardar a Constituição. Exatamente. Então, quando ele entra, deputada, e diz, olha, para tudo e vamos sentar numa mesa para conversar, inclusive o judiciário está errado. Aí a Constituição está ficando abalada. Na sua opinião, é como se o judiciário quisesse fazer um papel de um cargo eletivo, de um deputado, exatamente, de um senador, de um presidente da República. E não é representante de nada. Porque o Congresso tem o direito de derrubar o decreto, como o governo tem o direito de editar o decreto. E eu questionei, o Supremo vai dizer, é constitucional ou não é? Você pode ou não pode? Agora não pode falar, vem cá todo mundo, vamos sentar na mesa, vamos decidir. Ele assumir a função de mediador. Aí da democracia. Começa a coisa a ficar complicada e temeroso. Não é isso, o líder? A situação tão crítica e chegou ao extremo que isso também está acontecendo nos estados. Infelizmente, o judiciário, de um modo geral, hoje ele acabou também assumindo essa função. Ele fugiu da sua função primordial, tá? Seu objeto principal. Ok. Mas o legislador lhe deu condição para isso. Então nós temos que assumir uma parcela de culpa. Uhum. Não tem como nós... Não estou aqui fazendo defesa do judiciário, não é isso. Eu estou dizendo que nós temos uma parcela de culpa. Então, na medida que você vai dando munições a outro poder, não limitando dentro das suas prerrogativas, vai ocupando espaço. Não existe cadeira vazia. Eu estou vendo aqui, então, o Bispo Alessandro está aí sentado. É um espaço ocupado. Mas sai desse espaço. Alguém vai sentar, né? A Michele tem uma pergunta, por favor. Deputado, o senhor falou sobre a arrecadação, que hoje já é bem maior do que os anos passados. O senhor acha, então, que essa questão de aumento do IOF, ele é para tapar algum buraco do governo, algum buraco financeiro? De repente, que foi herdado ou que foi, de repente, aumentado, criado durante esse novo governo? Sim, o problema do Brasil é que o seu acúmulo de dívidas, ele já vem de anos após anos, governo após governo. Nenhum governo zerou. Essa é a pura realidade. Tá? Então, o governo precisa de arrecadar para poder tapar esse buraco, para que ele possa alcançar a meta que ele determinou, entendeu? Que é o déficit zero, que nós já sabíamos que isso não iria acontecer. Você não consegue zerar a dívida em um ano, em 2 anos, isso é impossível. É falta de planejamento a médio, longo prazo. Como é que nós resolvemos isso? Nós temos que incentivar o produto interno. Nós temos que incentivar abrir um crédito e condições, facilitar para que pessoas possam ter a sua empresa. Temos que ter mecanismos mais atrativos para trazermos mais empresas, entendeu, internacionais, para investirem no país. Nós precisamos criar mecanismos. Entendeu? E o Brasil tem essa condição, até porque o que nós temos, a riqueza que nós possuímos, nenhum outro país tem. Essa é a mais pura realidade. Então, o que falta é um planejamento
a longo prazo. Eu sempre tenho questionado e questionei isso na própria CNT, tá? Porque os governos pensam 4 anos. Eles não têm um planejamento de 20, 30, 40 anos. Eles querem resolver um problema, aparentemente um problema imediato, aparentemente um problema imediato, mas resolve aqui sabendo que lá na frente terá que passar por todo esse processo novamente, porque não resolveu o problema. Então, se nós não mudarmos a nossa política, a nossa maneira de trabalhar, de conduzir esse país, nós não vamos ter fim. Há exemplo de projetos. Às vezes um governo inicia um projeto, entra outro governo, paralisa toda a obra, não dá continuidade. Então, quer dizer, todo o dinheiro que foi investido, tá, naquele projeto, ele vai por água abaixo. Nós pagamos 2, 3 vezes mais. Uhum. O governo acaba não assumindo, porque quem levará a paternidade é o governo anterior. Nós precisamos, bispo, deputado, aquilo que a gente fala, nós precisamos de um governo, de líderes, governos que pensem na próxima geração, não na próxima eleição. Né? Exatamente, que é inclusive tema do nosso partido, né? Nosso partido, no seu manifesto, fala sobre isso, né? Essa visão partidária do Republicanos de focar nas gerações, não só nas eleições. Eu conversei com o bispo Gilberto Abramo, que é líder do Republicanos na Câmara dos Deputados, deputado federal eleito por Minas Gerais, e que tem sempre um espaço aberto aqui para nos esclarecer coisas importantes como o tema de hoje. Suas últimas palavras, deputado, sobre isso, tem alguma coisa a acrescentar mais que queira falar, aproveitando? Só para uma reflexão, tá? Que eu gostaria de deixar aqui. Se a pergunta é, quem pagaria mais? A resposta pode ser os ricos. Mas se a pergunta correta for, quem teria mais dificuldade para absorver esses custos? São as pessoas com menor poder aquisitivo. Maravilha. Então, nós aqui estamos preocupados, sim, com o cidadão. O cidadão. Nossa responsabilidade é com o cidadão. Tá? Então, não existe essa coisa de que o Congresso defende os ricos, o governo defende os pobres. Nós defendemos o cidadão, o que é direito do cidadão, seja ele rico, seja ele pobre. Tá certo. Muito obrigado, deputado. E eu quero aqui dizer para vocês que você que está acompanhando outro podcast, entenda, vivemos em um momento delicado onde as informações são vagas, elas não têm profundidade. As informações hoje que trazem engajamento para as redes sociais, elas estimulam não o debate, não a conversa, não o diálogo, não um ajuste dentro de uma pauta, mas o que ela estimula é uma guerra, porque pessoas se beneficiam dessa guerra, né? O marxismo, a estrutura política fundamentada pelo marxismo tem como principal ideal a guerra. Guerra de quê? Guerra de classes. Negros contra brancos, pobres contra ricos, ricos contra pobres, patrão contra funcionário, né? A luta aí entre o proletariado e o patrão. Essas são as guerras de narrativas. E agora isso bateu no IOF e que no Brasil está acontecendo esse levante desse grande movimento, que também é democrático isso, mas desse grande movimento da esquerda, para fortalecer a ideia de que se taxa um grupo e não se taxa o outro. Que estamos defendendo o interesse dos pobres enquanto o Congresso está defendendo o interesse dos ricos. Quando, na verdade, o interesse é coletivo. O Brasil não é dos pobres ou dos ricos. O Brasil ele é de todos os brasileiros. Todos precisam ter as suas responsabilidades e também precisam ter os seus benefícios. Então, fica a dica para que você não caia aí nessas fakes, né? Hoje criadas por inteligência artificial, estão melhorando isso, estão profissionalizando isso, para que as pessoas
tomem um lado e não tomem o que é importante, que é a consciência da verdade. E agora a gente vai para a Tribuna do Povo para saber o que o povo diz sobre se as pessoas pudessem, a pergunta foi essa, resolver uma injustiça no Brasil, o que elas fariam? Vamos saber o que o povo disse lá na Avenida Paulista. Brasil! Então, hoje é um dia da semana, terça-feira, estamos aqui na Paulista. Encontrei esse rapaz aí que falou, com esse cartaz aqui, né? Então, é uma boa. Eu gostei da iniciativa, né? Valeu, Natalino! E se eu pudesse resolver alguma coisa nesse país, seria na área social. Quando você tem os pobres pagando mais impostos do que as pessoas ricas, né, do que as pessoas que têm mais recursos, pode modificar muita coisa, e principalmente vontade política de realmente fazer, né, das pessoas não ficarem apenas pensando no seu próprio benefício e pensar realmente no benefício da população. Eu acho que a grande injustiça está exatamente nos políticos que não fazem nada pelo povo, desse STF que só sabe criticar quem busca algo que seja bom para o Brasil. Acho que sanando esse lado, o Brasil, que é maravilhoso, sem dúvida que vai para frente, porque tem tudo para ser primeiro mundo e na realidade, com tanto ladrão, nós não fazemos absolutamente nada e o povo está sofrendo. Uma injustiça que eu resolveria no país seria a questão da educação. A gente é um país muito desigual em tudo e eu acho que isso tudo começa na educação. As melhores universidades, só as pessoas da classe mais alta que têm acesso. Isso não é justo porque é faculdade pública, então eu acho isso uma grande injustiça e se eu pudesse resolver a questão social do Brasil, eu começaria pela educação. É isso. E o que eu faria, né, para resolver uma injustiça no Brasil? São várias. Existem várias injustiças. O país nasceu já injustiçado, né? Então, uma das coisas que eu faria muito seria educação política. Educação política. Essa resolve todas as outras. Então precisamos ter um pouco de educação política. O que tem que ser feito é uma educação política em massa. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho, não faz. A primeira coisa que eu vou fazer é o povo tomar consciência e renovar esse Congresso. Com esse Congresso que está aí, a injustiça vai ser perene, permanente. E o que eu coisaria era sobre o racismo, muitas campanhas para tentar resolver esse problema, já que isso é passado de geração por geração, e eu acho que isso ainda é um problema para a sociedade. Eu acho que isso seria o que eu faria. Está em falta em nosso Brasil é muito amor próximo, que muito está em falta. O que está acontecendo é que o amor está se esfriando a cada dia mais que se passa, porque estamos esquecendo de buscar o nosso Deus, que é o mais poderoso, e esquecendo de amar o nosso próximo, ou seja, muita ganância está tendo sobre a terra, entrar em coisas que não pode resolver a não ser deixar na mão de Deus, ou seja, colocar Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como Deus nos amou. E assim eu deixo a minha opinião. Nice. Brasil! Quadro. Eu adoro a Tribuna do Povo. Nada melhor do que ouvir a voz do povo, né? O desabafo. E a gente, todas as terças-feiras, nós vamos ter a Tribuna do Povo aqui no True Podcast. Já a gente está reservando o melhor, porque falar da história e de injustiças, e esse tema faz parte da história de vida do Bispo Macedo, da sua família, da Igreja Universal, da família Universal. Nesses 48 anos, nós vamos ter também a participação da deputada estadual Edna Macedo, que gravou um vídeo para a gente, especial para falar sobre um pouco dessa trajetória, dessa história, ela como uma irmã do bispo Edir Macedo, e que a
acompanha há anos a nossa história da Universal, vai participar conosco aqui e também falar sobre essa quarta-feira que nós teremos especial. Aqui em São Paulo é feriado, portanto, em São Paulo, no Templo de Salomão, atenção, você que vai vir ao templo, você que faz parte de uma Universal e que está em São Paulo, o culto vai começar às 18h48, em referência aos 48 anos da Igreja Universal que se completam nessa quarta-feira em especial. Agora, o deputado Gilmacy achou que ia correr do tema, ele que é líder aqui da Assembleia, na Assembleia Legislativa, vice-presidente da Assembleia Legislativa e líder do governo, e que tem lá contato com o governo quase que diariamente, sempre, ou quando não presencial, está lá sempre no telefone, conversando com a Casa Civil, conversando com o governo, e que pode dizer, porque o povo brasileiro, o deputado Gilmacy, está nessa questão aí, ninguém aguenta mais essa confusão que está o Brasil. E o povo está esperando que o nosso governador republicano, Tarcísio de Freitas, tome frente, diga assim, gente, já que Bolsonaro não pode vir, eu vou. Eu quero saber como é que está isso, se tem conversa, se não tem conversa. Eu ia fazer essa pergunta para o presidente Marcos aqui no dia, acabou que a gente estava na reestreia do outro, não deu para fazer. Mas agora eu estou fazendo para o senhor aqui, ao vivo, exclusivo, sem corte, na lata. Na lata, então. Vamos lá. Qual a sua opinião? A minha opinião é que ele fique em São Paulo. A minha opinião é que ele não vai disputar a presidência da República. Eu tive uma conversa com o Tarcísio, conversa rápida, conversa de 2 minutos, conversa assim de corredores. Há 1 mês e meio atrás, exatamente, eu cheguei no ouvido dele, e aí, o que você vai fazer? Vai ficar aqui ou vai para lá? Ele falou, rapaz, eu quero saber de confusão, estou tão bem aqui. Fazendo um bom governo, né? Fazendo um bom governo. Ele falou, eu quero saber de confusão, por que vou me meter em confusão? Estou arrumando minha confusão aqui, vou se meter numa maior. Deixa esse negócio para outra pessoa, deixa a gente continuar no nosso estado de São Paulo. Mas é claro, a política ela é dinâmica e ela muda. Cada dia é uma situação, cada dia é uma conversa diferente. Eu acho que ele vai acabar cedendo. Sabe por que eu acho? Eu acredito porque eu penso que o Tarcísio é um baita governador, um bom gestor, uma pessoa técnica, que aprendeu muito na vida pública e na vida política, que tem uma disciplina militar, e isso que eu admiro no governador, porque ele tem uma disciplina militar, ele é bem disciplinado e muito correto, né? Porque quem serviu as Forças Armadas sabe que a essência das Forças Armadas é a disciplina, é a hierarquia, ela respeita muito bem o próximo e o que está escrito ali na lei. Então, o Tarcísio ele tem isso, que são pontos muito fortes nele, a visão de hierarquia. E eu digo, afirmando, que jamais ele daria um passo sem que o presidente Bolsonaro estivesse, né, o impulsionando a isso. Acredito que, minha avaliação, que ele espera um sinal verde, e eu também penso que o presidente Bolsonaro não vai dar esse sinal verde, porque ele não quer ser tirado do jogo, né? Não quer receber um cartão vermelho de WO. Ele acredita que um pouco mais para frente isso é capaz de mudar. Mas, no caso do Tarcísio, penso que ele está fazendo uma excelente gestão em São Paulo. Acho que melhor seria que ele realmente ficasse, mas lá na frente, como o senhor está falando do dinamismo da política. O Tarcísio, se ele fosse candidato à presidência da República e ganhasse a eleição como presidente, nós teríamos aqui o melhor presidente da República que o Brasil poderia ter. Eu acho que por muitos anos passados e pela frente. Porque com certeza o Tarcísio acho que não trabalharia para a próxima eleição, ele trabalharia para a próxima geração, que é o que ele está fazendo em São Paulo. São Paulo, o Tarcísio é uma coisa, vamos dizer dessa forma. No governo do Tarcísio nós não temos ninguém lá que é presidente de partido,
o que é deputado estadual ou federal, tem uma só, que é exercendo a função de secretário. Nos cargos de segundo e terceiro escalão, nenhum deputado colocou ou indicou seus afiliados. Então ele tem ali pessoas técnicas, pessoas realmente de confiança dele, pessoas que, entre aspas, vieram da privada, não são da política, fazendo um trabalho. Por isso que São Paulo tem dado certo. Então, se o Tarcísio resolver o Brasil precisar isso mudar e mostrar que ele tem que ser o candidato com condição de ganhar, eu acho que o Brasil estaria ganhando muito, estaria dando um passo à frente, muitos anos à frente, com o Tarcísio, presidente da República. Mas, como o senhor disse também, que eu concordo. Eu acho que, nesse caso, eu vou provocar aqui, acho que o criador não queria perder para a criatura, né? O criador não vai deixar a criatura passar ele. E nenhuma das criaturas que ele tem. Então, o criador, ele, no mínimo, ele vai querer que o seu sangue continue dominando aí as criaturas. É a minha visão também no momento. Espero que, aí eu vou dizer aqui abertamente, eu acho que o maior ato de grandeza de um líder é você formar outros líderes e não formá-los como Jesus ensinou, né? E eu estou aqui baseado na Bíblia, tá? E quem é cristão, acredito que você que é cristão, que está acompanhando o podcast, também tenha como fundamento a palavra de Deus. Então, o maior ato de grandeza de um líder é ele torcer e querer que as pessoas que trabalham, ou os seus discípulos, quem ele ensinou, faça mais e melhor que ele. Foi o que Jesus disse, eu vou para o Pai. Isso é o que nós ouvimos toda quinta-feira. É o que a gente vê do exemplo do bispo Macedo. E a gente ouve toda quinta-feira. Eu vou mostrar que é até difícil, porque eu mesmo pedi para que fosse colocada aqui no escritório político do True Podcast e da coordenação, essa foto que, para mim, hoje é a foto mais inspiradora desses 48 anos que eu tenho de idade e que a Universal completa amanhã. Se, inclusive, puder colocar essa foto aí no ar, que foi a foto em que registrado o momento em que o bispo, com 80 anos, estava aqui na Arena Mercado Livre, pregando debaixo de uma chuva, de uma tempestade, e passando o espírito da fé, como se tivesse 18 anos, 25 anos, tá bom, vamos falar 18 não, tivesse 25. E, assim, fez com que a gente olhasse para o exemplo dele e pensasse, como que eu vou fazer mais e melhor? Como é que eu vou chegar a 80 anos? Não sei se eu consigo chegar até lá, mas se eu chegar até lá... Só chegar tá bom. É meu dever, essa foto. Não é essa, mas é uma delas, né? Mas quando eu chegar até lá, o meu dever é, pelo menos com 80 anos, tá assim. Desculpa, o senhor tá com quanto? 48. Então falta 32. Eu tô mais próximo, para mim falta só 16. Então, eu quero ver você chegar aos 80 assim, com essa disposição, com essa fé. Isso aí é uma foto que eu vou carregar para o resto da minha vida, se conseguir chegar à idade dele, se conseguir, espero que sim, mas para que todos os dias eu olhe e me inspire a seguir o exemplo de um líder. E todas as vezes que o bispo fala conosco, conforme o deputado Gilmaci bem aqui afirmou, é isso. Ele nos impulsiona a fazer mais e melhor que ele. Então eu espero que de um líder, e o que se espera de um líder é o que eu espero de todos os líderes, coordenadores que estão trabalhando comigo, é o que espero daqueles que me lideram, é o que eu espero dos que eu lidero, é que eles façam mais e melhor do que eu, e eu tenho a maior alegria de poder fazer com que o espaço seja aberto para que outras pessoas possam ocupar esse espaço com capacidade de representação, de fazer tão bem quanto eu. E nunca por vaidade, sabe? Porque quem não tem o Espírito Santo é difícil, viu?
eu vou dizer, esse mundo, para quem não tem o Espírito Santo, principalmente no mundo político, onde é o ego, né? A pessoa chega e ela não é recebida como ela era antes. Eu ouvi algumas queixas já de alguns políticos que não estão mais. Recentemente estive num lugar, não vou aqui falar qual lugar, mas estava lá um ex-deputado que foi ex-presidente da Câmara dos Deputados, portanto do Congresso. E esse camarada estava num lugar e eu não vi um tapinha nas costas, eu não vi um gesto de louvor à história dele, o que ele fez no momento dele. Mas houve um momento da vida dele que ele foi aclamado. Ele, quando, por exemplo, já vou falar sem citar nomes, mas quando ele determinou lá o impeachment da Dilma, ele foi aclamado. Era todos os jornais do mundo, a foto dele, a história dele, quem é ele, o cara que fez. Hoje, possa ser que mude, porque faz parte, mas eu o vi numa condição extremamente esquecida. Por quê? Porque, biblicamente falando, mais uma vez, não tem nada mais forte do que você fazer discípulos, né? Você perpetuar como a Bíblia perpetua em nós, como o Espírito Santo perpetua em nós, geração por geração. Eu quero, Gilmaci, como legado, nesse trabalho que eu tenho feito com o Arimateia, com vocês parlamentares e com a geração que está vindo, aí eu quero deixar o meu legado isso, que as coisas que Deus me deu e que estão aqui, elas sejam transmitidas para você aí e você consiga dar perpetuidade a essas ideias, a esse conservadorismo que a palavra nos ensina, que Deus nos ensina e que nós temos passado. A verdade, como nós tratamos aqui no True Podcast. Porque essa é a maior riqueza que nós podemos deixar, é essa herança, né? Essa doação de visão, de pensamento e de ideias. Então, para a gente mudar o disco, deixa antes eu passar por Brasília para bater um papo com o nosso deputado, o deputado mais leve do Brasil. É o gordinho mais leve do Brasil, o deputado Júlio. Tá sem áudio aqui para mim. A dona Michele. Agora eu tô te ouvindo. E aí, deputado Júlio? Tudo bem com o senhor, bispo? Tudo bem. Estamos aqui, né, direto aqui de Brasília, aqui dos estúdios, e junto comigo aqui a galera aqui do Arimateia, que veio aqui em peso participar. Boa noite. Boa noite. O pessoal está animado aqui para poder participar, mandar um abraço para o senhor, para a dona Michele, também para o deputado Gilmaci e a deputada Rogéria, que nessa sexta-feira, bispo Alessandro, estaremos aqui na sessão solene, né, já que o senhor estava falando do aniversário da igreja, dos 48 anos, nós fizemos aqui a proposição para que nessa sexta-feira a gente possa fazer essa homenagem tão merecida à nossa igreja. E dizer que o pessoal aqui está preparado para poder fazer algumas perguntas aos nossos convidados, e eu vou começar aqui com a Roberta, moradora aqui do Guará, que vai fazer a pergunta para quem, Roberta? Para o deputado Gilmaci. Gilmaci, pode fazer. Boa noite, deputado. A minha pergunta é, na visão do senhor, como o aumento do IOF afeta a vida do cidadão comum sem que ele perceba? Olha aí que pergunta, Roberta, boa noite. Infelizmente, a maioria dos problemas que afetam a nossa população, principalmente o cidadão mais comum, a maioria das vezes é imperceptível. Não porque seja imperceptível, que não, as pessoas não veem, é que nós somos desligados. O cidadão, o brasileiro, ele é desligado. Ele não se liga muito no que está acontecendo na vida dele, ao redor dele. E principalmente no caso desse, às vezes chega lá, desconta uma coisa tão pequena, entre aspas, aqui, R$30, R$20, só R$20, é só R$30, né? Em cima de um produto que ela comprou. É só a gente ver o roubo dos aposentados. Exatamente. Né? A pessoa não consegue perceber. Então afeta a pessoa, ela nem está, entre aspas, não percebe que está sendo roubada, até no IOF, porque ela não se liga muito de olhar realmente, pegar lá o seu extrato, pegar a sua conta, fazer as contas, como realmente o cidadão, o brasileiro, principalmente a pessoa mais simples, ela é muito desligada em relação a isso.
infelizmente, a maioria ainda, desculpa essa expressão, a palavra forte, ainda está comendo pela mão dos outros. Essa é a realidade. Então ela é roubada, ela é tirada dela sem ela perceber por isso. Porque não dá muita importância de ver realmente os seus direitos. É a minha opinião. Tem mais dúvida aí, Júlio? Cadê o áudio? Tá com problema no áudio aí, não tô ouvindo. Não tá vindo o áudio pra gente aqui. Mas eu quero agradecer o pessoal aí de Brasília, deputado Júlio, essa galera linda do Arimateia. Tô encantado. Tá vindo camisa nova do Arimateia aí, vocês vão ficar mais bonitos agora com a nossa nova farda do Arimateia. E essa foto emblemática aí atrás, né, que eu achei maravilhosa, né? Essa Brasília em construção, né? Brasília está sempre em construção de uma vida mais digna hoje. Hoje não são mais prédios, né? Hoje nós estamos construindo vidas aí, através de todos esses prédios dos ministérios. Adorei essa imagem. Obrigado, Arimateias. Deputado Júlio, um abraço para vocês aí de Brasília. Vamos virar a chave? História de 48 anos de nossas perseguições agora aqui no True Podcast. Você não é da igreja daquele bispo? Agora eu quero ver se teu bispo vai te ajudar. Uma história marcada por desafios, perseguições. Você e todo mundo naquela igreja merece morrer. Injustiças. Você é uma vergonha para essa família! Enquanto for dessa igreja, não entra mais nessa casa! Em que tudo e todos se levantaram para parar um único homem. Ninguém percebe o perigo que esse homem representa? Essas curas e exorcismos não são ilegais? Os termos legal e ilegal são relativos quando o assunto é religião. Mas, se forjássemos uma testemunha disposta a denunciar... A gente não pode permitir que esse homem continue agindo impunemente. Ministro, vamos usar a mídia para acabar com ele. Sei lá, a gente chama essa igreja de seita. Posso conversar com alguns amigos proprietários de jornais, revistas e até emissoras de TV, hein? Com base jurídica, obviamente. Vocês viram que o líder daquela seita comprou uma rádio, tem um programa de TV e lota ginásios? Eu sei. Uma tia minha caiu na lábia desse safado. Dá dinheiro para essa igreja mesmo ganhando quase nada. Boa sorte, bispo. Mas enquanto o mundo cometia injustiças, seguimos plantando fé, levando a palavra de Deus para todos os lugares. Foi fácil. Tentaram nos parar diversas vezes e nos atingir de todas as formas possíveis. Tentaram fechar nossas portas de maneira definitiva, mas a cada dificuldade ficamos mais fortes e a cada ataque nos concentrávamos naquilo que realmente importa: as almas. Nós não podemos fazer a reunião presencial hoje devido ao decreto e à ordem judicial emitida no estado de São Paulo. Tudo que você estiver passando agora, não só o momento do coronavírus, mas todas as aflições que você estiver passando na sua vida nesse momento, saiba de uma coisa: isso vai passar. Levamos alimentos, palavra e fé para quem mais precisa, o que não diminuiu os ataques. O que ele está Senhor presidente, controle a bancada da Igreja Universal. Por gentileza. Isso aqui não é Igreja Universal. Vocês vão lá na catedral deputado e vocês vão ganhar. Eu vou cortar o microfone. Vou cortar, deputado. Eu, por exemplo, hoje me senti agredida aqui nesse parlamento. Fui mandado calar a boca e eu não me calei. E também fui agredida na questão religiosa, porque faço parte de uma determinada igreja, uma denominação,
Ora, porque faço parte da Igreja Universal, sou membro fiel da Igreja Universal há quase 30 anos. Que intolerância religiosa é essa? A CNT, que é um canal de TV aberta, vendeu à Igreja Universal do Reino de Deus quase toda a grade de programação daquela emissora. Ou seja, 22 horas diárias de programação daquela emissora foram vendidos para programas religiosos. Durante o dia, à noite. Senhor presidente, isso é ilegal e é imoral, senhor presidente. E, lamentavelmente, o abuso a respeito dessa subconcessão, alienação ou arrendamento praticamente de todo o tempo do horário de programação é para proselitismo religioso de uma única igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, senhor presidente. Com o tempo, eles se tornaram mais sutis e ardilosos, e nós mais fortes, unidos e corajosos. Mas agora, diferente do começo, erguemos uma muralha para proteger a nossa mãe espiritual de todos estes ataques. Afinal, enquanto estivermos neste mundo, manteremos a mesma missão do início: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. São 48 anos de perseguições, são 48 anos de injustiças, são 48 anos lutando para manter as nossas portas abertas e para alcançar o reino dos céus. E é por isso que eu digo, nós vamos arrebentar. Ai, ai, pode, gente. Quem quiser espernear, não tem jeito. Essa obra, ela é do Espírito Santo. Para quem tinha dúvidas, para quem imaginava que todas as perseguições sofridas até aqui no mundo, para quem, por exemplo, via as injustiças vividas em Angola, né, de ex-pastores que aparentemente tomaram o poder de templos e que ficaram com prédios vazios, porque a igreja viva, a igreja que o Espírito Santo edificou sobre essa terra, ela não está presa a um prédio, ela está formada, gerada e estabelecida na palavra, com o foco na eternidade. Essa é a nossa igreja. Essa é a minha mãe, é a sua mãe, é a mãe universal, que deu à luz a filhos gerados pela palavra. Filhos que não se rendem, não se curvam, não se inclinam. Filhos que são guerreiros, que enfrentam as adversidades, os desafios, que temem a Deus e que confiam nele. Porque para nós que somos salvos, a nossa riqueza é a eternidade. E isso os nossos inimigos não conseguem tomar de nós. Já tentaram tomar tudo e que levem o que quiserem, mas o tesouro maior plantado, que é o Espírito Santo e a nossa salvação, e isso só se toma de quem quer perder, de quem aceita perder. Então, para falar um pouco sobre a nossa história, eu convido a deputada Edna para participar. Eu queria que você prestasse muita atenção no que ela fala sobre essa trajetória da Universal como deputada estadual, eleita aqui no estado de São Paulo, e irmã do bispo Edir Macedo. Olá, bispo Alessandro, olá, amigos que fazem parte aí do podcast, meus cumprimentos. Cumprimento também a todos que participam através das redes sociais. Falar do aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus, 48 anos, para mim é motivo de muita alegria, de satisfação, de honra e, por que não dizer, um orgulho santo, né? Há 48 anos atrás foi plantada uma sementinha pelo Edir Macedo, então pastor Edir Macedo. Só que ele plantou, veio o outro, molhou, regou, né? Regou,
E Deus, através do Espírito Santo, deu crescimento. E essa sementinha hoje representa uma árvore frondosa que está em mais de 140 países, não é verdade? Que bênção! Depois de tantas perseguições, tantas lutas, tantos fake news, né? Podemos dizer hoje fake news. Depois de tantas humilhações, Deus nos deu a vitória. E é por isso que eu estou aqui, para agradecer em primeiro lugar a Deus pela Igreja Universal do Reino de Deus, porque foi através da Igreja Universal que eu conheci o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu Redentor, e assim de muitas e muitas e milhares de pessoas. Eu quero agradecer também a todos os bispos, pastores, obreiros, obreiras, fiéis, voluntários que fazem parte dessa história. Que Deus os abençoe abundantemente em nome de Jesus, porque ninguém faz nada sozinho. Tudo faz parte de um conjunto de pessoas que foram iluminadas através do Santo Espírito de Deus, que nos deu essa Igreja Universal do Reino de Deus. Como o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quantas pessoas, quantas e quantas milhares de pessoas foram resgatadas para o Reino de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, pastores e bispos. Meu carinho afetuoso. Beijo no coração de todos vocês. E unimos a nossa fé, Senhor, e oramos pelas pessoas. É o encontro, é a restauração, é a mudança, porque o teu altar ouviu as nossas preces, as nossas orações. O Senhor enxergou as nossas lágrimas. E o Senhor não só mudou a nossa vida do lado de fora, mas o Senhor transformou o nosso interior e nos deu o teu Espírito, meu Pai. E através do teu Espírito hoje, nós temos a Universal espalhada em lugares em que as pessoas não conheciam a verdadeira fé, o verdadeiro Espírito, porque lhes eram apenas pregadas informações. Mas o Senhor levantou o Bispo Macedo, a sua família, o Senhor levantou a família universal, e nós, conforme a deputada disse, oramos por todos os pastores e bispos e voluntários de todos os grupos, de cada um que faz parte desse plano divino sobre esta terra, o plano da redenção e da salvação. Que o teu reino, o reino de justiça, se estabeleça na vida dessas pessoas. Senhor, que o Senhor possa contar com elas para que elas sigam apoiando aqueles que o Senhor tem indicado para representá-las do poder público. Pessoas como o presidente Marcos, o deputado federal Marcos Pereira, como o deputado federal Milton Vieira, como o bispo Ronaldo lá. Peço pela vida do presidente Hugo Mota, que está hoje sobre essa função tão importante,
que representa os republicanos. Peço, Senhor, por todos os que fazem parte desse projeto, os assessores, aqueles que são da família da fé. Guarda, proteja, ilumine, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de todos e sobre o nosso país. Que juntos possamos construir uma nação mais justa, mais íntegra, com uma qualidade melhor de vida para essas pessoas, mais focado e apontando para o céu. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos em tuas mãos a nossa vida. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Sim, agora eu tenho paz, meu Senhor, na oração em nome de Jesus, recebi tua luz, teu amor me trouxe forças, tua mão me tocou, carregou com a minha dor. Sim, agora eu tenho paz, meu Senhor, na oração em nome de Jesus, recebi tua luz, teu amor me trouxe forças, tua mão me tocou, carregou com a minha dor. Ele ouviu a nossa oração em que você está abençoado. E amanhã, 48 anos, 18h48, vamos estar juntos em todos os templos da Universal, né, para celebrarmos esse grande dia da nossa mãe espiritual, que é a igreja, e celebrarmos como Cristo quer, em comunhão com Ele, ouvindo a palavra, praticando a palavra, obedecendo e usando a nossa fé. Vamos clamar por justiça. Essa fogueira santa é para isso, para a gente ver justiça, e em tudo que nós temos feito, temos procurado buscar isso, né, dentro do trabalho que cada parlamentar tem realizado em prol das pessoas. Bom, quero agradecer ao deputado Gilmaci Santos, obrigado pela sua participação. Bispo, obrigado eu, dona Michele, obrigado. Deputada Rogéria, sempre bem-vinda aqui no frio de São Paulo, né? É bom que ela trouxe hoje um pouquinho de calor pra gente. É verdade, estava muito frio. Trouxe um pouquinho na Bahia. Bispo, sempre à disposição, agradecer todas as pessoas que nos assistiram até agora, estão nos acompanhando. E estamos aqui em São Paulo, trabalhando e à disposição da população. Obrigado, Bispo. Deputada Rogéria, obrigado por você também ter vindo lá da Bahia para cá, participar com a gente. Muito obrigado mesmo. Sei que a Bahia está muito bem representada por você, pelo deputado Márcio Marinho. Vocês, como federais, estão fazendo um trabalho importantíssimo para o reino de Deus, pela família, pelos valores que nós defendemos, e você com essa pauta importantíssima de representatividade da mulher. Muito obrigado por estar aqui com a gente, seja sempre bem-vinda. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, ao senhor, dona Michele, ao deputado, dizer que eu trouxe o calor da Bahia, sobrou lugar na mala, agora estou levando um pouco do frio de São Paulo. Leva, porque acho que os baianos vão gostar. Precisamos de friozinho e de chuva. Só não pode chegar a 9 graus lá, que senão aí a gente o baiano morre de frio. Né? Vamos ter um problema social na Bahia com 9 graus. Mas obrigado. Você estava falando do convite, sexta-feira, para a gente aproveitar aqui e já falar para as pessoas que a Rogéria trouxe para mim um convite, ela estava dizendo para mim, olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais perto. Coisa bem linda, que é um convite que eu vou aqui atrás. O senhor pode puxar. Puxar aqui? Isso. Abrir para todo mundo ver. Olha que lindo. Eu vou fazer até um registro disso aqui, tá? Convidamos a Vossa Senhoria, Bispo Alessandro Pascoal, coordenador do Grupo Arimateia, no Brasil, para a sessão solene em homenagem aos 48 anos da Universal, realizar-se no dia 11, sexta-feira agora de julho de 2025,
9h da manhã, no plenário Ulisses Guimarães. Requerentes são a deputada Rogéria Santos, deputado Márcio Marinho, ambos da Bahia, deputada Maria Rosas, aqui de São Paulo, deputado Júlio César Ribeiro, do Distrito Federal, e o deputado Océsio Silva, de Pernambuco. Obrigado pelo carinho de vocês que estão ali, que nos representam. Então, eu e a Michelle vamos estar lá, né, meu amor? Juntos, né? Juntos, como sempre. E quero dizer que eu me sinto tão honrada, tão presenteada por Deus, por fazer parte dessa família tão linda, dessa família tão acolhedora que é a Igreja Universal, que me acolheu tão bem e que me apresentou, lógico, meu Senhor Jesus, né? Que mudou a minha vida. Uma pessoa me perguntou assim, um dia eu estava num lugar público, para terminar mesmo aqui a nossa conversa, e alguém, querendo me ofender, disse assim para mim, o Bispo Alessandro, o que seria da sua vida se esse Edir Macedo não tivesse nascido? Eu disse para ele, olha, eu não sei o que seria, não. Ele queria me ofender com essas palavras, né? Como se isso me ofendesse. Eu falei, olha, eu não sei o que seria da minha vida, não, porque o que o Espírito Santo deu a ele, a disposição, o amor, a paixão por almas, fez com que ele deixasse sua vida pessoal para trabalhar por almas como eu, desacreditadas, perdidas. Eu devo tudo a ele, devo muito a ele. Graças a Deus pela vida do Bispo Macedo, que teve a disposição de pagar o preço para que eu conhecesse Jesus. E aí ele ficou sem entender, como muita gente não entende, né? Que nós não fazemos isso para agradar ao homem, porque até o bispo repudia isso, ele repudia mesmo, mas nós fazemos porque nós agradecemos a Deus, graças a Deus, pela vida dele, pela vida de cada um dos servos que estão à disposição, servindo a Jesus aonde quer que ele nos envie na missão que ele determina, tá bom? Amanhã a gente se vê. Um abraço, tchau. 48 anos se passaram. Uma trajetória marcada por inúmeros desafios. Um templo da Igreja Universal foi alvo de vandalismo. Vitórias. Dias difíceis e de conquistas que jamais serão esquecidos. A recepção é impressionante. Graças a Deus. A Igreja Universal completa mais um ano de existência. Mais um ano de um trabalho que nasceu e permanece até hoje, alcançando milhões de vidas em todo o mundo, na missão de espalhar o reino de Deus. E diante de tantas coisas que já aconteceram até aqui, qual o segredo da Igreja Universal que você também pode aplicar em sua vida? É o que você descobrirá em uma reunião muito especial. Nesta quarta-feira, 9 de julho, feriado em São Paulo, no aniversário de 48 anos da Igreja Universal, pontualmente às 18h48, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E em qualquer templo da Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Olá, Bispo Alessandro, olá a todos, eu me chamo Rafaela Dias, eu assisto ao True Podcast aqui direto de Sorocaba e eu já sou uma pessoa que consome bastante conteúdo político, que consome bastante notícia, eu vejo pela internet, pela televisão, eu acompanho as notícias, mas, embora eu acompanhe, eu também faço questão de assistir ao True Podcast porque é um lugar em que eu vou ter essas notícias sob o ponto de vista cristão. Eu posso acompanhar em qualquer lugar essas notícias, mas nenhum desses canais, nenhum jornal, nenhuma mídia tradicional, nenhuma mídia independente, nenhum lugar consegue me trazer essas mesmas notícias. Então é por isso que eu gosto e recomendo tanto o True Podcast. Meu nome é Camila, faço parte da FJU aqui na Bahia. E o True Podcast, para mim, é um espaço de reflexão. Cada programa que eu assisto provoca, inspira, me leva a refletir sobre temas da política brasileira, né, e sobre coisas que estão acontecendo no cenário nacional. Eu aprendo muito com os conteúdos do True Podcast, vale a pena acompanhar, vale a pena assistir, são conteúdos riquíssimos
e com certeza que contribuem para o meu conhecimento. Oi, meu nome é Flávia Mischiati, sou aqui de Piracicaba, São Paulo, e eu preciso dizer que acompanhar o True Podcast tem mudado a minha forma de ver o mundo. O episódio A Última Guerra me fez entender que a gente não vive mais em tempos normais. A gente está num campo de guerra invisível. E quem não acorda vira alvo sem nem perceber. O que o True entrega não é só informação, é um chamado, um alerta, um soco de realidade para quem ainda está distraído com as superfícies das coisas. Depois que eu comecei a assistir, passei a questionar tudo, a refletir de verdade. Porque quando você entende o que está em jogo, não tem mais como voltar atrás. Os temas que vocês trazem são urgentes. É sobre liberdade, é sobre consciência, é sobre proteger a nossa casa, a nossa fé e o nosso povo. Levar esse conhecimento para mais pessoas é uma missão, porque quanto mais gente desperta, mais difícil fica de manipular a massa. Se você ainda não assistiu o True, começa, mas assiste de verdade. O próximo pode ser o que vai te despertar. Obrigado por esse trabalho tão necessário. Obrigado por não se calarem. Obrigado por fazerem esse trabalho com tanta coragem e que mais pessoas despertem através de vocês como eu despertei. Tamo junto. Se você quer receber um aviso quando nós estivermos no ar, se inscreva em nosso canal.